Fala, torcida do Palmeiras ligada aqui no canal. Vamos acompanhar aqui as últimas informações, as últimas notícias sobre o Palmeiras, uma provável escalação para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Vitor Roque vai estar de volta, Paulinho, Jeff Ter. O time do Palmeiras vem com mudanças e bora pro vídeo. Mas antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que aqui no canal tem descontos de produtos exclusivos para você com um precinho bacana. Bora pro vídeo. Como mandante, inclusive, assim como Coritiba, né? Mas, assim, eu acho que é um jogo bem difícil, é um jogo para o Palmeiras se preocupar com a efetividade, né? Porque, como eu disse, não adianta você ter volume de jogo ofensivo e não construir boas oportunidades e concluir essas boas oportunidades, porque o Atlético Paranaense, além de estar bem montado, tem um cara que é o Viveiros, que está fazendo muito gol. Então, acho que vai ser um jogo que vai dar trabalho, sim. Muito bem, o Atlético Paranaense tem algumas dúvidas, né? O Teran volta a treinar, o Benavides é dúvida para o jogo contra o Palmeiras. Chegou-se a especular a possibilidade de jogar com o Gilberto, né? Mas aí teria que pagar uma multa, salvo engano, a multa é de R$ 1 milhão para colocar o Gilberto em campo, né? E o Atlético Paranaense descansou essa semana, né? O time é bom, cara, ó. Possível Atlético: Santos, Benavides ou Teran, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel, Luiz Gustavo, aquele, Portigia e Dudu, Mendonça, Julimar e Viveiros. Os dois pontas. O Mendonça é aquele cara, né? Quando você vê ele passando na rua, você fala assim: nossa, olha um amigo. Ih, caramba, igual moto. Passa rápido, corre muito, pensa pouco, mas o outro não. O outro corre muito, pensa muito, é muito bom jogador. Então temos que ficar ligados. Olha, a gente está caminhando para o final. A última que eu vou mandar aqui é a seguinte. Eu nunca vi na minha vida um jogador que está se recuperando de lesão viajar para Salvador, depois viajar para Colômbia. Ninguém vai me convencer que existe uma explicação plausível para você escalar o Vitor Roque depois de tomar uma pancada do Sabino lá atrás no jogo contra o São Paulo e não entender o que é prioridade para o Palmeiras. Tem erro aí, tem alguma coisa errada com relação ao Vitor Roque, que inclusive fez treino no aquecimento no jogo lá na Colômbia, não jogou, certo? Então, eu de fato, o Palmeiras poderia ser mais transparente. Agora vieram com essa conversa, não, ele precisa de mais uns dias para recuperar a confiança, melhorar o condicionamento físico para estar inteiro. Eu espero que ele esteja em campo domingo e voando, porque 45 dias sem ser relacionado, sem jogar bola, é muita coisa e eu não entendo o que ele faz, o que ele vai fazer viajando. Mas quero saber de você, Vitor Roque, será que vai para o jogo amanhã? Olha, é a pergunta de milhões, né, Massa? Porque, como você disse, o Palmeiras não é transparente quanto à situação dos jogadores no departamento de futebol. E a gente aqui fica na base da especulação, né? Às vezes consegue uma informação aqui, outra informação ali, mas a gente só fica na base da especulação. E o Vitor Roque aqueceu, será que vai jogar? O Vitor Roque, o Paulinho tá já treinando com o grupo, aí do nada ele começa a voltar, ele volta a fazer protocolo interno. Então, assim, é difícil a gente responder alguma coisa que diz respeito ao departamento médico do Palmeiras. Acho que seria importantíssimo ele retornar, porque, como eu disse, é um jogo difícil contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras precisa vencer, porque o Flamengo já está no cangote e o Vitor Roque está fazendo bastante falta, né? O Flaco Lopes tirou aí a zica, o jejum de jogos sem marcar gols, né? Depois do jogo contra o Sporting Cristal, mas mesmo assim o Palmeiras, como eu disse, está pecando aí na finalização das jogadas. O Palmeiras, em alguns jogos, para mim, teve condições de marcar mais gols do que fez, e para mim o Vitor Roque é fundamental nisso. Agora, se ele vai voltar ou não, a gente só vai saber quando soltar a escalação, essa é a verdade. Perfeito. Isa, então o momento mais esperado deste sábado aqui, sábado é sempre sábado de aleluia, porque temos Isa Labate. Vamos nessa, qual é o livro que você vai indicar para a turma?
Vamos ver, vamos entender o que está acontecendo com a gestão do contrato entre W Torre e Palmeiras, agora com um possível novo player. Olha aí, Allianz Parque, BTG volta a tentar comprar o negócio. Dívida da Real Arenas com o BTG, 650 milhas. Status do pagamento em dia. Contrato W Torre Palmeiras até 2044. Receita anual do estádio, 250 milhões. Novo contrato com a Nubank de naming rights, 10 milhões de dólares, 50 milhões. Valor recebido pelo Palmeiras entre 50 e 70 milhões, 15% de receitas adicionais. Bora lá, Rodrigo Matos e PVC, vamos destrinchar o tema para deixar o torcedor do Verde bem informado. Quer começar isso aí, PVC? PVC. Enfim. Você votou, Massini? No novo nome? Desculpa. Você votou no novo nome? Votei. Clark Nubank. Clark Nubank, eu também. Eu votei não é por causa da história do clube só, é por causa da história da cidade. Eu gosto da história da cidade, assim, acho que tem mais a ver com o que foi o Parque Antártica nos anos antes até da fundação do Palestra Itália. Bom, enfim, o Lauro Jardim publicou uma nota dizendo, e foi uma nota, ele publicou 2 meses atrás, o Lauro Jardim foi quem antecipou o negócio da Nubank comprar o naming right do Allianz Parque, acho que é justo dizer isso. Depois, antes, 2 anos atrás, ele falou que tinha a questão da compra da dívida. A W Torre tem um financiamento que foi usado para a construção do Allianz Parque, ali em 2010 a 2014, e esse financiamento era com o Banco do Brasil, e 2 anos atrás o BTG comprou esse financiamento do Banco do Brasil, ou seja, ele comprou a dívida da W Torre e, em vez de dever para o Banco do Brasil, a W Torre passou a dever para o BTG. Naquela época, já se dizia que o BTG queria tentar ter o controle do Allianz Parque e substituindo a W Torre, já que a W Torre tem uma dívida agora com o BTG. Mas isso não avançou. 2 meses atrás, o Lauro Jardim de novo deu uma outra nota, num tom diferente do que deu nessa semana. A nota dessa semana ela é num tom mais brando, inclusive dizendo que se acontecer a substituição da W Torre pelo BTG como administradora do Allianz Parque, que a gestão não seria modificada. Porque acho que tem uma questão central que é, nesses últimos 2 anos, uma situação de litígio do Palmeiras e da W Torre se transformou numa situação de conforto, numa relação muito mais harmoniosa. O que tem a ver com a gestão Marcelo Frazão como CEO da Real Arenas em relação ao estádio. Se fez o diálogo, né? Então você não vê mais a Leila Pereira dizendo que o Allianz Parque é um coliseu, porque não é. Houve uma relação de confiança, de se dizer, isso aqui não está dando certo, vamos mudar, vamos resolver a situação do gramado e substituir o gramado, quando vai ser. Se fez o diálogo. E ao se fazer o diálogo, o Palmeiras passou a receber em torno de 60 milhões de reais ano e ficou muito feliz por receber o que devia lá atrás, que tinha que receber lá de trás, e o mês a mês do que está entrando de arrecadação. E a receita do Allianz Parque subiu nos últimos 5 anos de 90 milhões para 250 milhões de reais por ano. O que significa, minha leitura, Rodrigo, é que hoje tem, da parte do BTG, em relação a eventualmente substituir a W Torre, não é uma operação fácil nem concreta. Não parece que a W Torre queira se desfazer do seu próprio, que não é municipal, do seu bem. Mas isso tem. Todo esse noticiário, me parece, tem a ver com o crescimento do produto Allianz Parque. Ou seja, o estádio virou finalmente uma operação, como se dizia no início da construção. Tem que ser uma operação ganha-ganha. Ganha a W Torre, ganha o Palmeiras, ganham os sócios. E isso parece estar acontecendo. Então tem gente interessada em entrar nessa sociedade.
também quero esse ganha-ganha-ganha. Então, a gente já teve aqui no programa banqueiro que errou conta, né? Num outro programa ali, mas você já viu banqueiro querer entrar em negócio que está perdendo dinheiro? É isso. Querer comprar negócio que está perdendo dinheiro? Ainda mais o BTG, né? Que sempre faz os melhores negócios, digamos assim. Então, o BTG estava de olho desde lá de trás, porque o Allianz Parque, que vai mudar de nome, é uma máquina de gerar dinheiro, de caixa, de geração de caixa. É uma empresa atrativa para você ter em geração de caixa. Empresa que gera dinheiro, né? Toda empresa quer comprar uma empresa desse jeito, né? Então já tinha feito uma pressão lá atrás, só que antes tinha uma alavancagem para essa pressão, que era isso que o PVC falou, de uma relação ruim entre o Palmeiras e a W Torre. A partir do momento que tem essa paz, mediada aí pelo Frazão, junto com o pessoal do Palmeiras e tal, o BTG perde uma alavancagem para tentar tomar o estádio da W Torre, né? E a W Torre está em dia no pagamento da dívida. Ela não atrasou. E ela não quer sair. Até porque é uma empresa que é lucrativa e está gerando caixa. Então ela não quer sair. O que me parece é que o BTG continua, de alguma forma, tentando, e o que é legítimo no capitalismo, entrar nesse negócio e passar a ser ele que lucra esse dinheiro até 2044, que é quando tem um contrato com o Palmeiras, né? Vai tendo uma proporção de receita destinada ao Palmeiras diferente, que o Palmeiras vai crescendo cada vez mais. Mas é um bom negócio ficar até 2044 com esse estádio. Só que a W Torre não quer. Então, a notícia surge justamente no momento que foi feito um bom negócio, né? Se fechou um contrato de 10 milhões de dólares para a venda dos naming rights. Então, você vai ter uma valorização considerável, um aumento de receita. Então, mais uma vez, óbvio que o BTG vai ficar interessado nisso. Mas o Palmeiras do lado e pagando em dia, a W Torre tem bastante força para resistir, né? E fazendo uma boa gestão, que é o caso, né? O estádio gera dinheiro, consegue atender o seu principal cliente, consegue fazer um monte de show e tal. Me parece que ela tem bastante armas para resistir e a informação que eu tenho é que ela não quer vender. O Palmeiras que avançou na busca por um novo espaço para o seu centro de treinamento para a categoria de base. E toda vez que a gente fala em categoria de base para o Palmeiras, é algo super importante, até porque o Verdão faturou mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais com vendas de atletas desde 2015. E a ideia de João Paulo Sampaio é encontrar um novo lugar maior e mais estruturado para que, por exemplo, os atletas captados por todo o país possam, por exemplo, se alojar. Hoje, vários dos jogadores da base do Palmeiras ficam em prédios alugados pelo Palmeiras, bem próximo do Allianz Parque, e distantes do CT de Guarulhos. Até por isso, o Palmeiras conversa e negocia com prefeituras de cidades próximas a São Paulo para a realização e construção desse centro de treinamento que vai custar cerca de 100 milhões de reais. Uma das negociações mais avançadas é com a prefeitura de Osasco. Tratativas estão em andamento e existe a expectativa de que até o fim desse ano esse martelo possa ser batido para que as obras de instalação de campos e também de um enorme hotel possam ser concluídas. O Palmeiras quer ter um centro de treinamento melhor do que o de Cotia, que abriga no São Paulo mais de 400 garotos. Tem mais informações importantes sobre o Palmeiras. Vitor Roque treinou normalmente e deve estar à disposição para voltar nesse final de semana. Paulinho também tem feito trabalhos físicos, mas seu retorno deve acontecer apenas na Copa do Brasil. Já Vité iniciou seu trabalho de preparação física. A saideira sobre o Verdão, América do México, pagou, enfim, parcela atrasada de mais de R$1 milhão pelo empréstimo de Rafael Veiga. O Palmeiras chegou a notificar o time mexicano depois de 18 dias de atraso. Palmeiras terá mudanças contra o Atlético Paranaense e Vitor Roque treina com chance de voltar. O Palmeiras treinou na manhã deste sábado na academia de futebol, preparando mudanças para receber o Atlético às 6h30 do domingo pela 12ª do Brasileiro. Fora do banco pela punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Abel Ferreira vai mexer no meio de campo e no ataque. Marlon Freitas está suspenso, deixa o time e deve ser substituído por Evangelista ou Emiliano Martinez, enquanto John Arias retorna de suspensão e assume uma vaga na escalação.
Há uma expectativa pela volta também de Vitor Roque, que está fora a semana e se recuperando de uma lesão ligamentar por trauma no tornozelo. Ele ficou fora na quinta-feira pela Libertadores para retomar 100% desta confiança e condicionamento físico visando o jogo de domingo, e neste sábado mais uma vez fez treino normalmente com o elenco. O Palmeiras ainda realiza uma movimentação mais leve na manhã de domingo prévia à partida. Paulinho também treinou com o grupo, mas em estágio de recondicionamento físico. Na lateral esquerda há uma dúvida, GFT afastado por lesão na coxa, segue em transição física à parte, e Piquerez ainda se recupera de cirurgia. Kelvin foi improvisado nos últimos jogos, mas Arthur entrou bem saindo do banco e briga para retornar à posição. Uma provável escalação: Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur ou Kelvin, Evangelista ou Emiliano Martinez, Andrés Pereira, Alan, Maurício ou Sousa, Ares e Flaco Lopes no ataque. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.